O governo de Mato Grosso anunciou no mês passado a construção em Várzea Grande da maior unidade prisional do estado, com capacidade para até 1.500 pessoas. A iniciativa surgiu por conta da precariedade em que se encontram presídios do estado. Porém, as chamadas precariedade e superlotação violam alguns dos direitos garantidos aos presos na Constituição Federal. Diante dessa situação, o quadro Direito em Pauta do Jornal da Manhã de hoje irá tratar desse assunto. Por isso, vamos falar agora ao vivo com o presidente da Comissão de Direito Carcerário da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB em Mato Grosso, Valdir Caldas Rodrigues. Bom dia, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Bom dia, nós agradecemos a singular oportunidade de estarmos aqui para conversar com a sociedade mato-grossense acerca de tão intrincado assunto. Pois é, porque às vezes fica na sociedade aquele sentimento de que a pessoa cometeu um crime e tem que pagar esse crime. Mas mesmo o cumprimento de uma pena para aquelas pessoas que foram sentenciadas pela justiça, tem que ter critérios. Que critérios são esses para o cumprimento de uma pena de reclusão? Bom, nós somos partidários ferrenhos da legalidade. A OAB defende o cumprimento, o rigor das leis, especialmente das penas impostas àqueles que, por alguma razão, tenham sido condenados. Só entendemos que essas penas devem ser cumpridas dentro de limites estabelecidos na Constituição Federal e na nossa legislação infraconstitucional. O principal desses princípios, o mais importante deles, o princípio da dignidade. O preso, ele perde tão somente o direito à liberdade e nada mais. Então, se a este homem for dispensado um tratamento digno a ele e aos seus familiares, aos seus parentes, às suas visitas, especialmente, no meu entender, quanto às visitas, se afastando do sistema prisional, aquela famigerada revista vexatória, na nossa concepção, nós estaremos avançando muito na observação daquelas exigências legais para o cumprimento da pena. E temos também na OAB duas outras exigências que também estão previstas na lei. É uma ideia da ordem. A ampliação das vagas de trabalho e estudo no sistema penitenciário. Interna corporis, vale dizer, para nós da OAB, o preso deve ter o dever de trabalhar e estudar durante todo o tempo em que estiver no regime fechado. O senhor falou em revista vexatória. Para quem? Para os familiares dos presos? Os familiares dos presos. Daquela determinação que era para a pessoa até tirar a roupa, no caso das mulheres, fazer até agachamento. Aquilo é inaceitável. Mas não acabou isso com determinação do Estado? Nós entendemos que sim. Temos algumas unidades no interior, temos informação que estão recalcitrantes quanto à adoção dessa medida. Mas temos certeza que, dentro de pouco, essa categoria fantástica, que é a categoria dos agentes penitenciários, de uma forma completa, total, estará admitindo e reconhecendo que essa revista era predatória aos anseios e tal de todos aqueles que pretendem a ressocialização. Aqueles casos que a gente também ouviu, por exemplo, de algumas doenças, principalmente a tuberculose no sistema carcerário. É inadmissível isso para quem que cometeu um crime, foi sentenciado pela justiça e está cumprindo uma pena e após o cumprimento dessa pena vai retornar à sociedade, ao convívio da sociedade. É isso que também não pode. Também é um viés que não podemos desprezar. Até porque há uma comunicação, não apenas uma comunicação, há um contato direto do regime prisional com a sociedade. Que pessoas vão às unidades prisionais, né? Advogados, policiais, oficiais de justiça, parentes e visitantes. Os próprios agentes penitenciários que para lá vão e depois de lá saem para retornando às suas residências e poderão ser portadores dessas doenças que ali possam existir. Então, quer dizer, dar o tratamento de saúde adequado ao preso não é somente ao preso, é ao próprio meio social. Agora, construir só presídios novos é suficiente? Nós entendemos que há uma medida paliativa e pedimos toda a vênia. Primeiro queremos parabenizar, reconhecer, né? Porque nós não podemos deixar de assim o fazer. O trabalho fantástico está sendo feito pela Secretaria de Justiça do Estado de Mato Grosso. Temos que reconhecer isso, temos que deixar registrado isso, né? Não estamos aqui para analisar o governo de A, B ou C, não é esse o nosso papel. Agora, quanto à nossa área de atuação, inegavelmente, nos últimos 4 anos, nós tivemos 2 secretários fantásticos na Secretaria de Justiça. Fantástico por quê? Porque eles conseguiram
aquilo que há muito nós desejávamos, aumentar os índices de ressocialização, reduzindo os índices de reincidência e reingresso no sistema. E essas medidas, quer dizer, esse resultado, eles têm uma repercussão direta na redução também do índice de criminalidade. Vale dizer, se nós tínhamos 10 mil presos em Mato Grosso e tínhamos índice de residência de 70%, significa dizer o quê, Antônio Carlos? Nós estaríamos alimentando no sistema 7 mil presos que, ao colocar os pés nas ruas, voltariam a delinquir. Quer dizer, se o trabalho da Secretaria, juntamente com a nova categoria, com os agentes penitenciários, com essa categoria que tem hoje uma outra mentalidade, que entendeu que a sua função é muito mais nobre do que tão somente abrir e fechar trancas. Não, é o principal elo da ressocialização, é o cara do sistema, é o agente penitenciário. Essa categoria tem ajudado muito a gente nesse sentido de recuperar pessoas. E assim agindo, com certeza nós estaremos também reduzindo criminalidade. Quer dizer, a construção da unidade prisional é uma medida paliativa, vai resolver um problema de superlotação que é gravíssimo que nós temos no momento, mas na nossa concepção, o nosso objetivo é redução do sistema, não uma forma irresponsável de colocar as pessoas na rua, mas dando a possibilidade de sair e não mais voltar, não mais retornar para o sistema. Pois é. Existe também um sentimento em segmentos da sociedade de que a pessoa cometeu um crime, se ela foi presa, sentenciada, foi transitada em julgado, ela deve cumprir pena de reclusão. O senhor é um dos defensores que nem todos os crimes devem levar os autores desses crimes para a reclusão, para a prisão. O senhor é defensor, inclusive, das penas alternativas. Por que o senhor defende isso e qual que é, vamos dizer assim, a eficácia de uma pena alternativa ao invés da pena de reclusão, levar a pessoa a ficar trancafiada durante anos no presídio? Na verdade, eu me permito nem discutir a partir do momento da fixação da pena. Porque se o cidadão tramitou um processo, ele foi condenado e foi-lhe fixada uma pena de regime fechado, por exemplo, é uma questão que judicialmente deve ser resolvida. A nossa maior preocupação é antes disso. É o enorme contingente de presos provisórios que nós temos nas unidades prisionais. Em Mato Grosso, parece que chega aos índices próximos de 50%. Metade das pessoas que estão nas unidades prisionais sequer foram sentenciados. E nós temos informação que desse universo, quase 37% ao final não serão condenados em regime fechado. É esta massa carcerária que nos preocupa. São pessoas que não poderiam estar lá, porque a prisão não é a regra, a prisão é a exceção. E aí nós temos alguma outra situação a colocar, deixar muito claro. Não é responsabilidade isso aí da polícia. Porque quem decreta as prisões são juízes. Nós entendemos que o altíssimo nível ou percentual de presos provisórios é decorrente da cultura da prisão que tem os nossos magistrados. Porque a nossa lei, já de 2010 para cá, disponibilizou medidas cautelares diversas da prisão preventiva que poderiam sim solucionar problemas que não necessitariam necessariamente internar ou prender ninguém. Por exemplo, o cidadão tem um problema qualquer lá, toma sua cachaça no final de semana, exagera lá no sábado à tarde, chega em casa, discute com a mulher, dá empurrão na mulher, uma hipótese. A Lei Maria da Penha deve ser cumprida. Nós somos pela legalidade, que seja aplicado ele todo o rigor da lei, sim. Só que, ao invés de trancafiar esse cidadão, eu penso que se for aplicada uma medida protetiva, afastando do lar por algum determinado tempo, ou num caso de agente público, vou imaginar que tem uma conduta desviante qualquer, não precisa prender o cidadão, afasta-o da sua função. São medidas que estão disponíveis na lei e que os magistrados não utilizam da forma que poderiam utilizar. Essa é a nossa crítica. Aí nós temos lá, da metade dos presos, tá certo? Presos provisórios. Esta é a crítica maior. Nós nem vamos avançar lá naquela questão do cidadão que já foi condenado, porque aí não tem. Manda muito, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Juiz determinou, tem que cumprir, não se discute, cumpra. É regime fechado, tem que ser fechado, acabou. Se quiser reverter, eu sou advogado, nós vamos tentar reverter legalmente, com os recursos que estão disponíveis e tudo mais. Não vamos nem discutir depois da condenação. A nossa preocupação maior, eu penso que o maior problema nosso está antes da condenação, que é essa enorme quantidade de presos provisórios no nosso sistema prisional. Agora, uma outra questão também que chama muita atenção, as pessoas não entendem, é daquele benefício para a pessoa que está presa, a família recebe o tal do benefício previdenciário. Nós falamos em direitos constitucionais. Qual que é a justificativa desse benefício ser pago à família de quem está preso? O próprio nome já diz. É benefício previdenciário.
E que ele não é estendido para todos aqueles que estão no sistema penitenciário, não. São para aqueles que entraram no sistema, mas já haviam adquirido antes, em razão de um vínculo empregatício por determinado tempo e de uma determinada maneira, este direito. É como se fosse um direito daquele trabalhador, por exemplo, que tem um acidente qualquer e depois de 15 dias, entendeu? Ele começa a receber pela Previdência. É um direito previdenciário que é estendido ou é deferido tão somente àqueles que adquiriram as condições legais, ou seja, tiveram os recolhimentos anteriores no tempo e da forma de vida exigida pela lei, para poder ter aquele determinado benefício. São trabalhadores que cometeram delitos e vieram para o sistema. Não são aqueles que costumeiramente praticam crimes, que não tinham atividade laborativa nenhuma no passado, que não tivessem um lastro lá na Previdência Social de depósitos feitos anteriores, extraídos da sua folha de pagamento em razão do trabalho anterior. Não. Então há uma compreensão, no meu entender, inadequada quanto a essa questão. O próprio nome diz, são benefícios previdenciários. E para qualquer um obter um benefício previdenciário, ele precisa ter anteriormente um lastro de recolhimentos à Previdência que possa bancar esse benefício porventura concedido. Obrigado pela presença. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a sua disposição.